Obrigado, pastor. Graça e paz, bom dia a todos. É uma satisfação estar novamente com os irmãos. Acho que é a terceira vez que eu venho aqui, né? Na Filadélfia. Semana passada eu estava na igreja do pastor Batista. Ele é do Maranhão. Ele falou: lá no Maranhão tem tudo. Lá tem Nova York, tem Boston, tem Washington. Nós estamos aqui então na Filadélfia. Mas essa Filadélfia não é a Filadélfia dos Estados Unidos. A Filadélfia é a Filadélfia bíblica, né? A igreja que tem uma promessa tremenda. Eu queria, antes de ler o texto que vai orientar aqui a palavra de hoje, Deus colocou no meu coração ler um texto que está em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Um texto para a família, aplicado à família. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, ainda era Abrão, inclusive. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. A grande recompensa de Abraão foi a família. Deus deu para ele uma família que até hoje está aqui na terra e conta-se 47 nações do mundo. São 193, 94, uma coisa assim, as nações que temos no mundo reconhecidas. Alguém reconhece o Vaticano como nação, mas não conta como nação, na ONU pelo menos. 47 nações são nações, a gente chama de nações árabes. Israel, mais 46 nações, todas se originaram em Abraão. Então Deus está dizendo assim: ó, eu sou o teu escudo, e parece que escudo só está falando de defesa, né? Mas ele diz em seguida: lhe darei uma grande recompensa. E quando estava ali, Deus colocou essa palavra no coração, e o testemunho da nossa irmã, o testemunho daqueles que perseveram no Senhor, mesmo nas circunstâncias adversas. É um testemunho de muito tempo de investimento no escudo, confiando que Deus é o escudo, sem aloprar, sem buscar suas próprias soluções, acreditando que quando um desafio vem para a nossa vida, Deus permite aquilo para o nosso bem. Deus é bom, e Jesus foi quem disse isso, e Ele não erra, nunca. Deus nunca erra. Então, quando algo está acontecendo com a gente que parece algo adverso, que é meio inexplicável, a gente às vezes quer achar uma solução terrena, quer encontrar argumentos, ou às vezes quer, como o pastor colocou aqui, colocar a culpa em Deus. Deus, quando tira algo de alguém, você pode ter certeza que aquilo ali ia destruir aquela pessoa. Ou aquilo era pequeno, perto do que Deus queria dar. Muita gente quer se apegar àquilo que já conquistou, quando Deus tem algo melhor. E se Deus é o nosso escudo, o texto está dizendo, uma grande recompensa vem para nós. E a palavra dessa manhã, que eu queria compartilhar com os irmãos, eu tenho um tema para ela, o tema Batista sempre coloca tema nas palavras, né? E tem sempre uma pregação com 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 7 pontos. Né? É sempre assim. O texto vai estar, eu acho que vou colocar o PowerPoint, não sei se vou colocar aqui. Daniel 3, o tema é fornalha sem fogo. Estranho, né? Fornalha sem fogo, mas existe fornalha sem fogo. E eu vou falar para você nessa manhã o que é essa fornalha sem fogo. E você vai entender que a família é um tipo de fornalha sem fogo. É fornalha para queimar coisa, mas não é fogo que destrói para quem entende qual o propósito da família. Daniel capítulo 3, do versículo aqui, o 19 em diante. Diz a palavra, eu vou ler aqui com os irmãos. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os jogassem na fornalha de fogo. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Então, do jeito que eles estavam, foram amarrados, até nem o chapéu tiraram, nem amarradinho jogados na fornalha.
Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. E eram os soldados mais fortes, lembre. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servo do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não ficaram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam nem com cheiro de fumaça, né? Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego e que seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Amém. Aqui já é uma aplicação do texto lá, né, de Abraão. Deus é o escudo, Deus foi o escudo deles. E no lugar de passar a vergonha de queimarem numa fornalha, morrerem de forma trágica, receberam uma grande recompensa. O rei deu riquezas para que eles prosperassem, porque agora começou a temer o Deus dos 3. Mas eu não vou focar nisso. Eu queria que você já de cara entendesse algo nesse texto. É muito comum, quando nós pregamos esse texto, falarmos assim: o fogo não queimou nada, o fogo não queimou nada. Quando eu vim aqui de outra vez, eu contei o testemunho do meu filho, Léo. O Léo veio aqui também no culto de jovens dar o testemunho. Ele, com 13 anos de idade, no dia 20 de junho de 2016, levou um choque jogando basquete numa quadra no Country Club. Ele salvou uma bola e foi apoiar no alambrado. Quando apoiou no alambrado, o alambrado estava eletrizado por alguma fuga de energia. Aquilo era uma placa que dava choque. Ele encaixou o pé embaixo do alambrado e a mão em cima. E fechou um curto nele, um choque, ficou preso ali. O Rafael, meu filho mais velho, correu lá e ele conta, né, por já ter levado o choque ali, ele correu e socorreu o Léo, e ele já caiu sem respirar. Ele ficou mais de 40 minutos sem batimentos cardíacos e sem respiração. Mais de 15 sem o socorro adequado. Quando as equipes chegaram lá para socorrê-lo, ficaram mais meia hora tentando ressuscitar e não conseguiram. E a gente tinha ali já quase que um óbito determinado pelo paramédico que estava ali. Eu orei, entregando a vida do Léo para o Senhor, agradecendo pela vida dele, e Deus, milagrosamente, fez o coração dele voltar a bater naquela quadra. E ele foi para a UTI, ficou 10 dias na UTI, os médicos dizeram que ele ia ficar com várias sequelas. O Léo não teve nenhuma sequela. No lugar de ter sequela ruim, ele foi passar antes no vestibular para direito, terminou direito, tirou o OAB, já está advogando, com um emprego fixo já, está lá não tem nenhuma sequela, foi mais inteligente. E até isso, o Botafoguense foi até campeão brasileiro da Libertadores. O milagre foi completo. Não tem nada a ver com a questão do futebol, mas também aconteceu, né? Ele viu o Botafogo ser campeão antes de mim, campeão da Libertadores. E idade, né? Em idade. Então,
no início, na primeira noite que aconteceu o episódio, que ele foi para a UTI, a gente não podia nem ficar no hospital, não pudemos ficar lá, mandaram a gente para casa e voltar no dia seguinte. Nós estávamos orando em casa e Deus deu uma palavra para minha esposa. A palavra que ele deu foi: vocês estão passando pela fornalha, é fogo mesmo, mas vocês vão sair dela sem cheiro de fumaça. Ou seja, essa fornalha não vai queimar vocês. É fornalha, mas é um fogo que não queima vocês. Vai queimar outras coisas. Tem coisa que tem que ser queimada, por isso que estão passando por isso. Há coisas que tem que ser queimadas na fornalha. E o rei chega e fala assim: eles estão intactos. Não queimou nem a roupa, nem um fio de cabelo tostou, não estava aquele cheiro de frango quando você... Né? Depois, quem conhece galinha caipira, eu matava galinha quando era criança, minha mãe ensinou a fazer isso, e tinha que despenar, primeiro colocar na água quente, tirar as penas, depois tirava tudo, ia lá no fogo e dava uma... Aí dá aquele cheirinho que quando qualquer cabelinho queima, é cheiro de galinha, cheiro de pelo de galinha queimado. Nem isso eles tinham, nenhum cheiro, nada. E todo mundo chegou para constatar, os governantes, todo mundo estava ali, assessoria, não acredito. E a gente fala, nada queimou, mas queimou. O que queimou? O que queimou? O que o fogo queimou? As cordas. As cordas foram queimadas. E nessa palavra, Deus rema para mim, nessa palavra foi: se nós estamos passando por fornalha, é porque tem que queimar corda na nossa vida. Tem corda prendendo a nossa vida. E se você quer sua família abençoada e está passando por fornalha, fica tranquilo. A fornalha não está lá para destruir, não. A fornalha está lá para formar, está lá para colocar no lugar que Deus quer que esteja, está lá para arrancar as cordas. É na família que nós aprendemos como nós vamos lidar com a sociedade. Com a diferença: na família, em princípio, uns são responsáveis pelos outros, por mais que tenha confusão ou discussão. Se alguém se levanta contra a família, todos se juntam. Porque ali é um ajuste interno. O fato de estar aqui, né, no ajuste interno, não quer dizer que quando sai na rua, vai continuar brigando, não. A gente tem história de jogadores de futebol que em casa eram três. Tem um jogador famoso, ele criou os 3 filhos para ser jogador de futebol. E aí os 3 brigavam, como todo irmão, ainda mais homem, a idade é perto, dá confusão, toda hora dá uma confusão. E ele, num determinado momento, começou a instigar, falando quem era melhor de futebol. E aí um começava a querer ser melhor que o outro, e era uma luta. Quando eles iam jogar, era qualquer joguinho em casa, de golzinho que fosse brincar, a coisa era pegada. Tinha que tomar cuidado, senão dava briga. Mas aí aconteceu dos 3 irem jogar no mesmo time, inicialmente. Quando eles entravam em campo, os 3 juntos, aí ninguém segurava os 3. Juntava os 3 contra o outro time, o inimigo deles agora era o outro time. Quando era o outro time, eles trocavam bola entre eles, sabiam, se conheciam, então faziam jogadas bonitas e todos se tornaram jogadores profissionais de futebol. A fornalha da família, ela vai servir para que a pessoa cresça, amadureça, para quando chegar lá na vida, no dia a dia, saber como enfrentar os desafios da vida. E aqui tem 4 lições poderosas desse texto. A partir do nome desses homens e de Daniel, que foi para a Babilônia com eles, nós temos 4 lições poderosas. É como se, vamos colocar assim, vamos fazer uma junção de 2 textos. Nós lemos aqui Deus falando: eu sou o teu escudo. E se eu sou o teu escudo e você confia nisso e vive como alguém que me tem como escudo, eu vou te recompensar de sobremaneira. Aquela vitória que você quer vem quando você entende que Deus é o seu escudo. E eu vou falar para você aqui de 4 segredos. Como é que eu faço de Deus o meu escudo? A família é o lugar de desenvolver esses 4 passos. Ao desenvolver esses 4 passos, ou ao viver esses 4 passos, Deus se torna o escudo da família. E Deus tornando o escudo da família, a recompensa vem. Agora, lembre, a família é lugar de formação. Alguém fala assim: eu queria que o meu lar fosse bem tranquilo, bem em paz. Todo mundo quer isso. Mas onde você coloca 2 seres humanos, para a paz operar, é preciso que os 2 morram para si mesmo. Por quê? Todo ser humano nasce com a sensação de que tem 100% de poder na terra. Um bebê, ele tem que ser ensinado a ter limites, porque ele pensa que tudo é dele. Primeiro ele pensa na cabeça dele que a mãe é uma extensão dele. E ele comanda a mãe. A hora que ele quer mamar, ele chora, a mãe vem.
Na hora que ele está sujo, ele chora, a mamãe vem, e ele pensa que vai ser a vida inteira. Tem gente com 40 anos que faz isso ainda. Né? Chora e a mãe vem, está com 50 anos, está sujo, a mãe vem para lavar, porque não foi ensinado o desapego. A maturidade de uma pessoa madura, é uma pessoa que entende que ela não tem poder sobre quase nada. À medida que ela vai entendendo isso, ela vai amadurecendo. O imaturo acha que tem poder, e toda hora ele está sofrendo. Por quê? Porque ele quer coisas, não consegue, e está sempre depressivo. Aí eu queria. Se tudo nós quiséssemos, nós conseguíssemos, gente, a gente morria rápido. Porque é justamente o desafio, o atrito, a dificuldade de conseguir, que vai fortalecendo a gente. Você acha que a lagarta não gostaria de virar borboleta sem ter que ficar dentro de um casulo? Sem ter que ficar presa ali, e depois ter que romper o casulo? Sabe aquela história daquele homem que viu uma lagarta, ele passou e viu uma borboleta saindo de um casulo, aquele esforço todo, ele parou e ficou observando 2 horas, ela não saiu quase nada. Ele pegou uma tesourinhazinha de cirúrgica, foi lá e cortou o casulo para ela sair, aí ela saiu. Aí caiu no chão ali, de repente ela ficou mexendo, tentava voar, não conseguia voar. A borboleta nunca conseguiu voar, essa que cortaram o casulo. Por quê? Aquela força que ela fazia para sair do casulo, era a força necessária para que a seiva do corpo chegasse à ponta das asas. Como cortou o casulo, ela não fez a força toda, ela nunca pôde voar. Tem muita gente que quer que o outro corte o casulo, tira meu problema, tira minha dificuldade, me tira dessa família. E outro detalhe, a família que você tem é a que você precisa. Se eu fosse o Cláudio Duarte, falava assim, é a que você merece. Não, vou falar assim não. Mas é a que você precisa. Pastor, minha família, quando alguém chega e fala, pastor, minha família é terrível, eu falo, eita, e você é tranquilo. Não. Lá em casa todo mundo é venenoso, e você até hoje não morreu envenenado? Deus sabe todas as coisas, e coloca no lugar certo a pessoa certa para fazer a coisa certa. Eu conheço a história de um CEO, um cara muito famoso, sabe aquele CEO? CEOs são os presidentes de sociedade anônima, são contratados a peso de ouro. Se você acha que passe de jogador de futebol caro, vai verificar quanto é que é o passe de um CEO. As grandes empresas, às vezes, perdem o seu diretor-presidente e tem que contratar alguém muito bom para aquele cargo. Onde é que elas procuram? Em outras empresas. Elas querem contratar quem já está cuidando de outra empresa. E faz oferta alta. E muitos desses CEOs, eles têm uma multa altíssima. Se for para sair dessa empresa, multa de 500 milhões de reais. Tem multa desse tamanho, tem empresa que paga, para poder tirar o sujeito de um lado para o outro. Um desses caras, que é super concorrido, um americano, ele perguntaram para ele como é que foi a trajetória dele para chegar no lugar que ele chegou. Porque ele tinha chegado bem cedo como CEO, e ele já era CEO há 40 anos, mas ele chegou muito novo. Aí ele falou assim, olha, eu fui trabalhar numa empresa, eu trabalhava lá, eu era funcionário normal, e aí me chamaram para trabalhar com um diretor que tinha lá, o diretor da tesouraria, mas disseram assim para mim, você vai ganhar o dobro do que você ganha aqui, mas quando você chegar lá, você vai ver por que paga o dobro. Esse diretor, ninguém aguenta trabalhar com ele, ninguém passa mais que um mês com ele. E ele manda embora, aí você perde o emprego. Então você vai dobrar o salário, é uma benção do tamanho do mundo. Sabe aquele negócio? Tem 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. A boa, seu salário vai dobrar. A ruim, quem trabalha com esse cara não passa mais de um mês com ele. E ele manda embora, aí você perde o emprego. Então eu posso ganhar o dobro por um mês e no outro mês está desempregado? Mas eu vou. E ele foi. E foi trabalhar com um camarada, ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. O sujeito teve dentro da própria empresa, ele teve uma ascensão, ele assumiu um setor maior, aí ele já levou com ele esse empregado e colocou ele como se fosse o diretor substituto dele. Aí perguntaram para ele já na época, o que você fez para conseguir conviver com esse sujeito? Ele falou, não, para mim foi muito simples. Quando eu conheci ele, a primeira vez que eu vi ele falando do jeito dele falar, a maneira que ele cobrava as coisas, é igualzinho meu irmão mais velho. Chato, pensa num cara perturbado. Mas eu vivi 20 anos da minha vida e consegui conviver com esse meu irmão mais velho. Então ele tratava o diretor como se fosse o irmão mais velho dele. E o diretor viu que ele sabia lidar com o jeito dele. Aí quando esse diretor se tornou presidente, ele já se tornou diretor. E quando esse diretor saiu, ele colocou esse rapaz para ser o presidente da empresa. E daí para frente foi só. Onde foi que ele aprendeu a ser um mega master diretor? Em casa. Com quem?
com o irmão mais velho, chato, que não era brincadeira. Foi o treinador dele. O treinador dele foi o chato que estava lá com ele o tempo inteiro. Às vezes nós não percebemos por que tem alguém tão chato. Por que tem que ter esse casulo na minha vida, gente? Está todo mundo já voando borboleta e eu estou aqui dentro desse casulo que me prende. Certamente é porque você vai alçar voos mais altos e precisa de asas mais fortes. Deus sabe de todas as coisas. A luta é proporcional àquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então entenda algo, a família é esse lugar de treinamento, que muitas vezes nós achamos ruim, porque quem é que gosta do professor ficar aplicando prova e querendo reprovar as pessoas? Ninguém gosta, todo mundo gosta da aula, mas na hora que chega a prova, aí a coisa... À noite eu vou falar do terceiro dia, para vocês entenderem algo tremendo. No terceiro dia vem a vitória, mas antes do terceiro dia tem o primeiro e o segundo. Para chegar no terceiro tem que passar pelo primeiro e pelo segundo. Ninguém quer passar pelo primeiro e segundo, todo mundo já quer chegar no terceiro. Chegar no dia da colação de grau na faculdade é uma maravilha. Eu terminei o doutorado em Direito em dezembro do ano passado. Depois de muitos desafios, já aos 54 anos de idade, eu terminei o doutorado. Demorei 6 anos fazendo o doutorado. Quando a gente entra é muito legal, as aulas são boas, os seminários são bons, mas na hora de escrever a tese, aí você vê o que é escrever a tese certinha, sem ficar... Porque tem um monte de armação por aí, mas escrever a tese mesmo dá um trabalho do tamanho do mundo. E a gente passa um tempão para poder desenvolver algo, mas a vitória vem, o terceiro dia vem. O dia de ir lá e defender a tese e ser aprovada é o terceiro dia. Mas para chegar no terceiro, teve o primeiro, teve o segundo, e Deus foi fazendo um milagre atrás do outro. Eu nunca imaginei sequer completar o ensino médio. Eu sou filho de viúva, minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos de idade, contei um pouco do testemunho aqui para vocês também, e cresci no Gama com uma dificuldade muito grande, dificuldade financeira muito grande. Minha mãe ganhava um salário mínimo para sustentá-la e as 5 filhos. Éramos 6 para um salário mínimo. Né? Isso só não foi mais difícil que aquela batalha lá de Leônidas e os 300 contra os 30 mil. A gente tinha que... Né? Os boletos não era brincadeira, não. Era uma luta grande. Mas Deus guardou a gente por um motivo bem simples. Quando eu estava aos 4 anos de idade, quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe conheceu o Senhor Jesus e foi para a igreja. E na igreja a história mudou. Porque na igreja a gente ouve a história do que Deus faz com as pessoas que são fiéis, com as pessoas que entendem que há um propósito, com as pessoas que sabem que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Tudo que é bom que acontece na terra vem de Deus. Você tem que estar bem com Deus. Se você está bem com Deus, está tudo bem. Mesmo que as circunstâncias sejam fornalha, mesmo que a circunstância seja cova, mesmo que a circunstância seja um mar bravio, não importa. Se o Senhor está contigo, a gente começa a dizer, maior é o que está em nós que aquele que está no mundo. E Deus dá vitória mesmo. Então, apesar dessa luta grande, né, que nós passamos, o que eu passei na minha infância, logo eu entendi que Deus tinha um propósito. E minha mãe falava bem assim, se tem pouca coisa aqui, tem pouca comida, Deus quer que a gente viva isso. Não é para a gente pegar nada emprestado de ninguém. Se Deus quiser dar algo para a gente, Ele vai dar. A gente não vai pegar o que é do outro. Pelo contrário, do pouco que tinha em casa, ela ainda dividia com outras pessoas. Mas nunca faltou a presença de Deus na nossa casa. E isso aí fez toda a diferença. As crianças cantando aqui, orando em público, vocês pensam que isso aqui é coisa simples? As crianças que passam por esse tipo de experiência, quando forem fazer uma prova oral, como eu fiz algumas, não tem dificuldade nenhuma de fazer a prova oral. Falar para outras pessoas, falar em público, não é dificuldade, não vai ser dificuldade para elas. Pegar um microfone e dar um recado, não tem dificuldade. Enquanto aquele que nunca nem pisou na igreja, pega o microfone e começa uma cabra, né? Baixa uma cabra nele. O que é da igreja, se der um microfone, pronto, tem que dar um jeito de tomar o microfone depois, porque você não sabe o tanto que socializa, o tanto que cria esse sentimento de pertencimento para as crianças, é poderoso. E aprender a palavra. Saber que Deus cuidou daqueles que confiaram nele. E as crianças aprendem a confiar em Deus. E quando um desafio vem, no lugar de procurar uma solução nas redes sociais ou com os amiguinhos, vai na Bíblia. Vai dizer assim, isso aconteceu com Davi também. E Deus guardou Davi. Isso aconteceu com Ana, isso aconteceu com José. É tremendo como isso fortalece a pessoa que vai enfrentar diversos desafios. Eu coloquei aí, olha, esses 3 jovens, juntamente com Daniel, estavam cativos na Babilônia. Em razão da sabedoria dos 4, foram levados ao palácio real
para assessorarem os reis da Babilônia. O nome dos 4 jovens eram, os nomes originais, Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Eles ganharam esses nomes aí, Sadraque, Mesaque, Abdenego, tá? Mas esses nomes não importam para a gente. O que importa é o nome que foi dado para eles pela família em que eles nasceram. E esses nomes têm um significado poderoso, eu vou falar deles aqui. Mas vejam, a nação de Israel estava cativa na Babilônia. E dentre os cativos, dentre os escravos, dentre os prisioneiros, eles selecionaram jovens considerados inteligentes. E esses jovens eram mesmo inteligentes e usados por Deus. E os 4 foram servir no palácio do rei. Todo mundo conhece a história. Chegaram lá, não quiseram comer das comidas que o rei oferecia, daquelas comidas que os judeus não comiam, e eles tiveram uma dieta diferente e eram mais saudáveis. A Bíblia conta isso. E estavam todo o tempo assessorando diante do rei, mas os outros assessores do rei tinham inveja deles, porque eles eram mais inteligentes que os demais. Daniel, então, era mais inteligente que os 3. Então eles eram muito, muito invejados. E aí armaram para eles essa situação de ter que curvar diante de uma estátua, senão ia cair na fornalha de fogo. Eles não aceitaram se curvar, mesmo o rei falando, não se curvaram, o rei deu a última chance, não se curvaram. Aí vem esse episódio que nós lemos aqui agora. Manda aquecer a fornalha, joga eles lá dentro, o fogo não queima, eles saem intactos e as cordas não estão mais prendendo a vida deles. O que havia na vida desses jovens e que para a gente é importante aprender hoje, para entender o que Deus quer fazer conosco? Olha só, eu coloquei o significado dos nomes de cada um. Ananias significa Deus foi gracioso comigo. Ananias fala de misericórdia. Misael significa quem é como Deus. Misael fala de gratidão. Não tem ninguém como Deus, que cuida tanto, que protege tanto. Fala de gratidão. Azarias significa Deus é quem me ajuda. Azarias fala de dependência. E Daniel significa Deus é o meu juiz. Daniel significa justiça. Nessa sequência, numa aplicação que eu estou fazendo aqui desse texto para a família, aqui está o segredo de você fazer de Deus o seu escudo, ou de fazer de Deus o escudo para a sua família. Qual é o segredo? Ora, para que venha a justiça de Deus, é necessário que haja misericórdia, gratidão e dependência. Se nós aplicarmos essas 3 palavrinhas, esses 3 princípios, a justiça vem. E nós também vamos praticar a justiça, praticar o que é justo. E quando nós fazemos isso, Deus se torna um escudo na nossa vida. Lá no presídio tem isso é verdade, tá? Tem uma crença entre os presos que alguns deles são protegidinhos de Jesus. Porque, de alguma maneira, Deus guarda eles mesmo dentro do presídio. Ninguém mexe com eles. E não é porque eles são do tráfico, por exemplo. Porque lá na cadeia o negócio, a lei é a lei da selva. A primeira coisa que pergunto para alguém que é preso é por que você foi preso? Se ele disser que foi preso por Maria da Penha, ele está enrolado. Se ele disser que foi preso furto, estelionato, está enrolado. O cara do estupro nem vai para essa cela, vai para outra cela especial. Porque esses crimes mais simples, vamos dizer assim, do ponto de vista de violência, informam para os presos que aquele rapaz ali não tem poder nenhum. Agora, quando ele fala que cometeu um latrocínio, aí o povo respeita um pouco mais. Quando é homicídio, eles têm lá um respeito também. Já matou um, pode me matar também. Então, aquele negócio já está preso aqui, então tem aquele temor. Se disser que é do tráfico, aí ninguém toca. Porque é do tráfico, mas trabalha para quem? Então, o temor é mexer com ele e está mexendo com o chefe do tráfico. Tem lá a sua hierarquia. Né? Quando alguém chega lá no presídio, há essa justiça que eles fazem lá, né? Essa escala de justiça deles aí. E quando nós entendemos que uma pessoa serve ao Senhor, e lá, por exemplo, independente do crime que ele cometeu, não importa que ele fale assim, eu estou preso aqui porque foi o juiz do juizado especial que me prendeu. E ainda assim ninguém toca, porque eles percebem que, de alguma maneira, aquela pessoa está protegida.
às vezes ela está guardada, não é nem por ela mesma, é pela oração de quem está fora. Mas às vezes uma pessoa que estava na igreja, estava na casa do Senhor e vacilou e acabou fazendo uma besteira, e acaba caindo lá, se arrepende, se coloca diante do Senhor, ninguém toca também. E inclusive, eles são mais protegidos do que aqueles que dizem que são traficantes. Ninguém toca o queridinho de Jesus. Aí fala, como é que essa pessoa consegue esse escudo de ser um queridinho de Jesus? Eu dei o exemplo da cadeia, não é para dizer, esse é o caminho, não, estou falando, até lá isso acontece. Há uma proteção que ninguém entende. De onde vem essa proteção? Deus guarda de forma diferente. É por quê? Porque escolheu ele e agora eu vou te guardar porque você... Não, é porque essa pessoa toma algumas decisões que fazem com que o escudo de Deus esteja sobre a vida dela. E estão aqui atitudes que o escudo de Deus vem sobre a vida da pessoa. Se você perguntar para mim quem é o mais abençoado numa casa, abençoado de verdade, você pode ter certeza, é o que pratica misericórdia, gratidão e dependência. Aí vem a justiça de Deus. Aí Deus começa a abençoar. Porque aquela pessoa, ela sabe o que é viver a misericórdia, sabe o que é viver a gratidão, sabe o que é viver a dependência, sabe o que é viver a justiça, e aí ela fica protegidinha. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, é a pessoa que se destaca com a maneira como ela se comporta diante de Deus. Quando a pessoa se coloca diante de Deus numa condição de total dependência, numa condição de misericórdia, numa condição de gratidão, ela começa a receber a proteção de Deus. E dentro da família, nós fomos colocados para treinarmos essas três coisas. A quarta é uma consequência da prática das três primeiras, porque se eu sou misericordioso, se eu sou grato e se eu sou dependente de Deus, automaticamente eu pratico a justiça todo o tempo. E praticar a justiça não é nunca garantir que eu fique na melhor condição. Pelo contrário. Jesus fala assim, olha, lá no céu vocês vão se assustar com uma coisa. Muitos dos que aqui na terra são os primeiros, lá serão os derradeiros. E muitos que são aqui os derradeiros, lá serão os primeiros. Eu faço uma imagem na minha cabeça de alguém que está chegando no ônibus, o ônibus vai lotar. O ônibus vai lotar, talvez nem caiba todo mundo. E ele, no lugar de, assim que abre a porta, passar logo e achar um lugar para ele ajuda todo mundo a subir. E depois que todo mundo sobe, ele vai nem que vai na porta segurando os dois lados aqui. Ele foi o último. Ele foi o último a entrar para poder todo mundo entrar. Quando o ônibus parar, quem vai ser o primeiro? É ele. Ele. É o sujeito que chega, ele arruma lugar para todo mundo sentar aqui perto, aí vai sentar lá no fundo, se der, ele fica até em pé. Mas se a vitória vier pelo meio ali, se a vitória vier pela porta, quem é o primeiro a receber? Enquanto ele cuidava dos outros, arrumava lugar para os outros, ele não cuidou do próprio lugar dele. Aprendi duas coisas na vida, de experiência. Uma primeira é a seguinte: toda vez que você faz algo por alguém, e essa pessoa não te agradece, não reconhece o que você fez, você não fica sem recompensa. Deus é justo, Gálatas 6:7, ninguém vos engane, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Quando a gratidão não vem do outro, pega essa aí, ela vem de Deus. E qual é a diferença da gratidão vir de Deus? Deus sabe o que você precisa, Ele vai te dar o que você precisa. Eu prefiro que onde eu faça alguma coisa por alguém, ninguém agradeça, porque eu fico esperando que Deus que Deus agradeça no lugar, não vem, não agradece não, porque aí Deus vai agradecer, deixa Deus. Fique feliz quando alguém não te agradecer, porque Deus virá trazer a gratificação no lugar dessa pessoa. Às vezes você vai fazer algo por alguém que não merece, por alguém que até vai te trair depois, vai falar mal de você. Eita, aí o prêmio que Deus vai dar é grande demais, porque além de Deus te agradecer, porque Ele não te agradeceu, Deus tem que te recompensar pelo que Ele não fez por você. Aprendi isso, uma coisa. Outra coisa que eu aprendi, primeiro essa, né? Se alguém não agradece, Deus agradece no lugar. A segunda coisa que eu aprendi também, muito, muito básico: toda vez que você deixa de fazer algo que é para você, para poder atender o outro, Deus faz por você aquilo que você faria e faz muito melhor. Porque quem está disposto a morrer pelo outro, está prontinho para ressuscitar. E ressuscitar numa condição muito melhor. Então não fique chateado quando alguém na sua casa fala: traz um copo d'água para mim.
Não fala assim, você tem mão. Deus está te dando a oportunidade de dar uma bênção. Traz água para ele, ele não merece mesmo. Você trabalhou o dia todo, você é o cara que ainda nem tirou a roupa, chegou em casa, nem tomou sua própria água. Só escuta e atende. Deus está vendo. A justiça é a consequência de viver a misericórdia, a gratidão e a dependência. Confie, estou falando para você, você vai experimentar bênçãos assim, quando você compreender, entender o que Deus faz de um jeito que não é o nosso jeito. O jeito de Deus é completamente diferente. Quando a palavra diz assim, um dia eu conversando com um ateu, eu falei, qual é a lógica disso? Mais importante é dar que receber. E quem falou isso? Quem falou isso foi o próprio Jesus, né? O mais importante é dar que receber. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu vou ficar dando as coisas. Sabe por que o mais importante é dar que receber? Jesus está dizendo bem assim, se você é do tipo de pessoa que está pronto a dar, você sempre vai ter para dar. Se você é do tipo que só quer receber, você nunca vai ter, então vai sempre ter que precisar de receber. Quem dá já tem. Você é balde ou é torneira? O que é melhor? Ser balde ou ser torneira? Torneira! Torneira tem água para encher vários baldes e sempre tem água para ela mesma. É assim ou não é? E tem gente só falando assim, me enche. Não, me usa para encher, me usa, Senhor, para encher. Nós somos instrumentos na terra para abençoar. Então, vamos trabalhar aqui a família, os 4 nomes. Então, essas 4 atitudes marcam alguém que pretenda ser um filho de Deus. E Deus quer ver em seus filhos essas 4 marcas. O filho que não tem essas marcas está amarrado em 4 cordas. Quem não consegue ser misericordioso, está amarrado. Nem precisa orar por ele, nem precisa falar, está amarrado, porque já está. Quem não consegue viver a gratidão, está amarrado. Quem não consegue viver a dependência, está amarrado. Quem não consegue viver a justiça, está amarrado. E o fogo que não queima é aquele que destrói as cordas, mas liberta os filhos. Se Deus está permitindo que venha fogo, é porque tem que queimar a corda que está prendendo a gente. E prendendo nessas 4 áreas. Estou pegando aqui os nomes dos 4 jovens, para a partir do nome deles entendermos 4 princípios que trazem o que Deus quer fazer conosco. A nossa família é como se fosse uma fogueira. Ela vai estar mais acesa, ela vai estar mais forte, mais poderosa, enquanto nós tivermos mais cordas. À medida que as cordas forem queimando, o fogo vai diminuindo, a fornalha vai diminuindo, não precisa mais dela. Mas enquanto tem corda, tem fornalha. Enquanto tem corda, tem fornalha. Então, se tem fornalha na minha vida, qual é a minha pergunta para Deus? Senhor, qual é a corda que precisa ser queimada na minha vida? O que é que está me prendendo? O que é que está prendendo na minha casa a comunhão? O que é que está prendendo na minha casa a paz? O que é que está prendendo na minha casa a alegria? O que é que está prendendo na minha casa a liberdade que eu quero ter? O que está prendendo na minha casa as atitudes de amor, de compreensão? E que eu tenho que mudar para que isso aconteça. Porque nós só temos poder, e pequeno, sobre nós mesmos. Mas a nossa vontade sempre é querer dominar tudo. Como eu disse, a criança nasce achando que é dona de tudo. Ela acha que é dona da mãe, ela acha que é dona... E crescer é ir entendendo que não é dona da mãe, que ela não é dona do horário, ela não é dona do que fazer, ela não pode mexer com tudo que ela quer mexer, ela não pode encostar em tudo que ela quer encostar, não pode comer tudo que ela quer comer, e isso vai delimitando. Quando eu dou aula de direito, a introdução ao direito, eu falo da origem do direito, eu falo assim, todo ser humano nasce com 100% de direito, e ele acha que tem 100% de direito, fazer o que quer. À medida que ele vai crescendo e socializando, quanto mais ele socializa, menos poder ele tem. Se a pessoa convive com uma pessoa, em tese, ela só tem 50% de poder. Para o outro também poder ter poder, e os dois conviverem, metade para cada um. Se conviver com 10 pessoas, só tem 1/10 de poder. Eu vou explicando, à medida que a gente vai convivendo com pessoas, quanto mais pessoas eu convivo, com quanto mais pessoas eu convivo, com quanto mais pessoas eu estabeleço relacionamentos, menor é o meu poder. Concordam com isso? Nesse sentido, quem é o homem menos poderoso desse país? Quem é que tem que dar satisfação para todo mundo? Quem? Não, o ladrão é o contrário.
Ah, não. O presidente da República, ele é o sujeito que tem menos poder, porque ele tem que dar satisfação para 203 milhões de brasileiros. Ele fez um acordo com 203 milhões de brasileiros, tem que dar satisfação para todos eles. E quem é o sujeito mais poderoso? Por incrível que pareça, o morador de rua. Para quem ele dá satisfação? Ele tem todo o poder e está morando na rua. E o outro que não tem poder nenhum, está no palácio. Olha, que poder é esse? O sujeito que mora na rua, ele não suporta as regras de convivência social, ele não suportou. Ele teve um trauma muito grande, isso justifica a atitude dele, aliás, explica a atitude dele, é um trauma que vem para ele e ele fala, não vou mais submeter a isso. Para não submeter à convivência social e perder poder, o único jeito é ir para a rua, é ir para o mato, é voltar para a selva. Quando o homem estava na selva, ele tinha 100% de poder. Aí eu brinco com os alunos e falo assim, tirando o morador de rua, existe algum lugar, alguma pessoa que nessa terra tem 100% de poder? Ou nós temos 100% de poder? Todos falam, não tem possibilidade. Eu falo, tem uma possibilidade. Quando a pessoa está dentro do banheiro com a porta trancada por dentro, ela tem 100% de poder. Domina até os ares, literalmente. Ali não tem Constituição, não tem Código Civil, não tem Código Penal, não tem Código de Trânsito, não tem regra do pai, regra da mãe. Ali está livre, não estou dizendo que vai fazer coisa errada, besteira, não. Estou falando assim, tem poder, 100% de poder. Agora, na hora que ela abre a porta do banheiro, que entra no corredor, dependendo da casa que ela está, o poder cai para 1%. Quando ela abre a porta e entra e sai para a rua, o poder diminui mais ainda. Quando ela entra no trabalho, para trabalhar, o poder está no tapete. Ela está arrastando no chão. Tem que fazer o que os outros querem. Nós nos vestimos, nós nos alimentamos, nós nos transportamos debaixo de várias regras. Por quê? Porque quanto mais socialização, menos poder nós temos. E nós vamos ter que socializar. É impossível o ser humano hoje viver isolado. O cara pode arrumar um lugar lá e ficar no meio do mato vivendo igual um selvagem, pode. É igual um morador de rua, dá um jeito de se isolar. Mas para conviver, para viver normalmente, eu vou ter que me comportar de maneira que eu possa estar nos ambientes com as demais pessoas. Isso implica limitação dos poderes. Todos os traumas psicológicos, psiquiátricos, nascem de alguma maneira desse choque, da perda de poder. Se a pessoa tiver 100% de poder, em tese, ela não adoeceria mentalmente. Porque ela seria como se fosse um animal que faz tudo o que quer, a hora que quer, como é que vai adoecer psicologicamente? Quando vai conviver, tem que criar limitações. E aí o que é a família? É o lugar onde a gente treina isso. Deus nos coloca numa família para nós termos todo tipo de experiência, ou a maior parte das experiências que nós vamos ter fora de casa, a gente tem dentro de casa. E como é que eu faço para aproveitar a minha família, entendendo que nós somos diferentes? Existe esse treinamento constante de adaptação. Esse treinamento constante. É muito comum o filho, quando olha para a maneira como o pai e a mãe cuidam da casa, dizer bem assim, na minha casa não vai ser assim. Na minha casa não vai ser assim. Na minha casa começa o negócio, na minha casa vai ser do meu jeito, vai ser do meu jeito. E daqui a pouco, 30 anos depois, vai lá, o filho está fazendo exatamente o que o pai e a mãe faziam. Mas como ele está novo, ele não tem experiência, ele está sendo, vamos dizer assim, domado. Alguns falam assim, é animal? Não. Está sendo adestrado? Não, também não. Está sendo ensinado. Ele está sendo ensinado como deve viver a vida. Dentro de casa ele vai aprender isso. E aí como é que isso deve ser feito para que eu tenha a proteção de Deus para a minha família? O primeiro passo está no nome aí que nós colocamos de Ananias. O fogo que libera a misericórdia. Existe um fogo que libera a misericórdia. Quando Deus nos coloca em família, nós vamos corrigir uns aos outros. Mas a gente não corrige o outro como quem está com raiva, como quem quer destruir. No final das contas, essa correção é para que essa pessoa, quando ela for para a vida, ela consiga conviver com as outras pessoas. É dentro de casa que a gente consegue detectar que uma pessoa fala alto demais. É dentro de casa que a gente detecta que uma pessoa não deixa as outras falarem. É dentro de casa que a gente detecta que tem um que não fala de jeito nenhum. E se você observar direitinho, a família vai criando situações para que aquilo que é ruim vá sendo eliminado e aquilo que é bom comece a desenvolver.
Dentro da família há um espaço para isso. Por isso é necessária a misericórdia. Misericórdia. Às vezes o filho olha para o pai e acha assim, meu pai não consegue administrar direito as finanças dele, meu pai não... Aí começa a criticar. Não é para criticar, é para ter misericórdia. Aí eu coloco aqui, na história de Jacó, vocês já pararam para pensar, por que Deus tocou a coxa de Jacó? Antes dele chegar no encontro com Esaú. Existem várias explicações teológicas, mas uma das aplicações possíveis, e que para a gente nessa manhã ela é importante, é a seguinte: como é que Jacó estava voltando da casa do tio dele? Você sabe que ele saiu da terra dele, depois de ter tomado a primogenitura, no estelionato que ele montou lá junto com a mãe, concurso de pessoas, né? Ele arrumou ali um estelionato, e pegou a primogenitura que era do irmão dele, e fugiu. Ele vai para a terra do tio e volta muito rico, rebanho, gado, servos, esposa, filhos, e ele está voltando com aquele tanto de coisa, e de repente ele ouve dizer que Esaú, irmão dele, juntou, foram 300 homens ou 400? Era uma coisa, eu acho que era 400. Estava vindo na direção dele com 400 homens. Ora, se Esaú estava vindo com 400 homens, ele queria fazer o que com Jacó? O que ele queria fazer? Ele tinha dito, vou só esperar passar o luto do meu pai, eu vou matar Jacó. Ele disse isso, só não queria que o pai visse que ele ia fazer isso. E aí, Jacó está nesse apavoramento, ele passa os filhos no riacho lá, para o lado de lá, vão para o lado de lá, eu vou ficar aqui orando. Ele fica em Peniel, e lá ele vai orar e ele luta com um anjo a noite inteira. Recebe a resposta da oração, o nome dele é mudado de Jacó para Israel, vai ser outra história a partir de hoje, mas antes dele sair, o anjo toca a coxa e fere o músculo, e ele começa a sentir uma dor muito grande, arruma um cajado agora para se apoiar, porque não está conseguindo nem andar direito. Quando Esaú chega que encontra Jacó, que Jacó ele encontra? O Jacó imponente, que está riquíssimo, que tem uma família grande, que tem gado. Não, ele encontra um homem que para dar um passo, está gemendo igual, pensa, o primeiro dia de uma lesão no músculo. Numa época que não tinha gelol não, gente. Nem metiolate, não tinha nada. Não tinha dipirona para tomar, não. Ele estava com uma dor terrível. Certamente se arrastando para chegar. Quando Esaú viu a condição de Jacó, eu vou matar um. Olha como é que está esse homem. Está acabado. E teve misericórdia. Teve misericórdia. Jacó fala com ele, leva aí um texto, tudo é presente. Não, não quero não. E Jacó ficou cismado. Eu vou escoltar você. Falei, então, ele não vai me matar aqui agora, vai me matar depois. Mas Esaú se compadeceu. A gente não para pensar nisso, mas talvez tenha sido o primeiro motivo porque Deus tocou na coxa, que esse Jacó vai chegar. Jacó sempre foi um sujeito que argumentava bem. Se ele fosse argumentar com Esaú, Esaú estava ferido no coração, estava com um sentimento de vingança, ia ter uma tragédia ali. Aí Deus permitiu que Jacó tivesse a coxa tocada, para poder ficar na condição de humildade, para parecer muito frágil, estava muito frágil mesmo. Isso tocou o coração de Esaú. Com aquela ferida na coxa de Jacó, a soberba dele foi quebrada. E muitas vezes dentro de casa, nós estamos vivendo situações, porque nós não percebemos que nós somos soberbos. E o que estão falando para a gente ali é, você tem que baixar o fato, tem que baixar a bola, você tem que, de vez em quando dá até um arranca-rabo, porque a pessoa não baixa a bola. Tudo é do jeito dela, tudo tem que ser terrível. Eu tenho um irmão que é tão assim, poderoso, que uma vez a minha irmã foi ter filho no hospital lá, né, no Hospital do Gama. Aí chegou lá, o médico falou assim, não, o dia que está aqui, pode voltar para casa, isso vai nascer só amanhã, talvez. Não, mas ela está com contração, não sei o que, de tanto tempo. Falou, olha, não importa a condição da contração, se não tem nenhum, nós temos aqui no prontuário dela, não tem nenhuma intercorrência, ela não está com diabetes gestacional, o peso da criança está adequado, tá? Aí ele falou, a pressão dela também está normal, não tem nenhum sinal de que essa criança vai nascer. Vai nascer hoje, quando a contração é de 15 minutos, vai nascer. E o médico falou, meu filho, você é o quê? Você é formado em quê?
cara tinha ensino técnico, técnico de administração, pelo ensino médio, técnico de administração. Querendo ensinar para o médico. Eu sou juiz há 27 anos. Eu me lembro, um tempo atrás, alguém trouxe um problema, ele estava perto lá, falou, a solução é essa. Ele falou, não é assim não. Ele nem tinha feito direito ainda. Já estava, eu falei, mas lá nós estamos julgando assim. A jurisprudência tem dito que, não, mas é assim, assim. Onde é que você tirou isso? Mas é assim. Eu falei, mas rapaz, eu estou lá julgando o negócio. Ele sabe mais do que o juiz, sabe mais do que o médico, sabe mais do que todo mundo. Ele é desse modelo aí. E ele é convincente. Se eu falar uma coisa e ele fala, todo mundo vai acreditar nele. Porque eu falo explicando, ele fala impondo. É que acabou, cara, isso aí. Aqui, ó, pá. Ele se meteu a ser eletricista e pronto. Eu fui ajudar ele um dia lá fazendo eletricista. Aprendi umas coisinhas com ele. Aí ele montou um negócio. Eu falei, mas esse fio aqui tá. Não, tá tudo certo aí. Falei, tá bom. Na hora que ligou o disjuntor, acabou a luz da rua inteira. Até o reator lá explodiu lá na rua. Eu falei, não falei, vamos lá no lugar lá, tinha explodido lá, o lugar que eu falei, aí, eu não sei nada, mas eu estou vendo que o negócio aqui está. Ele é o modelo dele. E eu lido muito bem com ele, porque eu sei que ele é assim, então eu não entro na. Ele já sofre muito, eu acho. Ele é vascaíno. Então eu já não mexo muito, porque já está ruim. Então, vai piorar para quê? Já não precisa forçar muita coisa, não. Lá em casa, um botafoguense, um vascaíno e um flamenguista, tudo na confusão. Pensa que, tanto que a gente era unido, né? O tanto que os irmãos eram unidos aqui, cada um foi torcer por um time. Às vezes não é soberba, às vezes é o contrário. Tem gente na nossa casa que é mais limitado, precisa de misericórdia, a gente quer que tratar do mesmo jeito que trata os outros. Tem alguém que tem que ser carregado um pouquinho mesmo. Deus colocou a gente para ajudar aquela pessoa. Você sabia que a inteligência que Deus te dá e que o outro não tem, Deus deu para você para ajudar o outro? Não foi para destruir o outro. Eu acho que quando eu vim aqui da outra vez, eu falei para casais, eu falei lá daquela inteligência múltipla, como é que é o nome? Tem um nomezinho lá, o Gardner, o sociólogo, psicólogo, desenvolveu essa teoria. Inteligências múltiplas. Todo ser humano tem 12 inteligências. Nós temos 12 inteligências distintas. Tem gente que tem inteligência para decorar, tem gente que tem inteligência para cantar, tem gente que tem inteligência para manusear ferramentas, tem gente que tem inteligência para cálculos, tem gente que tem inteligência para poesia. São 12 tipos de inteligência. A brincadeirinha que eu faço é assim, ó. O Gardner classificou assim, mas antes do Gardner, um sujeito chamado, foi Binet, né? O cara que fez a teoria do QI elevado, ele falou que todo ser humano tem um QI, um consciente de inteligência que varia, aí tem inteligência média, acima da inteligência média é muito inteligente, abaixo é pouco inteligente, acima do muito inteligente está o superdotado, acima do superdotado está o gênio. Dependendo da inteligência, você faz os testes, pontua e coloca, né? E tem o pouco inteligente, e depois do pouco inteligente tem o retardado, que é o sujeito que a inteligência dele está bem abaixo das outras, aí ele é classificado como retardado. Aí eu falo assim, ó, todos nós temos 12 inteligências. Eu casei com a Suelene, eu tenho 12 inteligências, ela tem 12 inteligências. Nos estudos desse sujeito, do Gardner, ele disse que das 12 inteligências, as mulheres são melhores em 9, na média. E os homens em 3. Uma das 3 dos homens é a inteligência matemática. O homem normalmente tem inteligência matemática, do raciocínio lógico, mais que a mulher. Outra inteligência do homem é a inteligência físico-espacial, que é a capacidade de dimensionar os espaços. Normalmente o homem tem mais facilidade de estacionar um carro, de calcular o tamanho de um móvel para um canto da casa, né? A mulher, ela olha um canto que cabe uma coisa de meio metro, ela vê um móvel de 1 metro, fala para o marido, cabe lá, não cabe? O marido fala, não. O marido fala assim, não, você quer comprar esse móvel, pode comprar, mas para aquele lugar lá, não. Aí a mulher fala assim, fala para o vendedor, eu posso levar para testar? Aí o marido fala, não, minha filha, pelo amor de Deus, eu tenho noção, eu estou te falando, não cabe lá não. É porque o homem tem essa inteligência, normalmente, na média, o homem é melhor que a mulher nessa inteligência. Agora, nas outras inteligências lá, eu conto uma história de um advogado, ele foi jantar com o presidente Collor, porque no dia seguinte ele ia ser nomeado ministro no STJ.
Ele levou a esposa, tudo direitinho. Quando saiu de lá do Palácio da Alvorada, a esposa falou para o marido assim: você percebeu que ele não vai te nomear amanhã, né? Como assim? Esse jantar é como se fosse uma desculpa, tipo assim, você continua meu amigo e tudo, mas eu vou colocar outra pessoa. De onde é que você está tirando isso? Ele confirmou lá que vai nomear e tal. Quando ele confirmou, ele não olhou para você, ele olhou para baixo. Aí você falou se estava tudo certo, ele olhou para cima. Ele não vai nomear você. Para de me agorar, mulher, você só jogando agouro na minha vida. No outro dia, ele nomeou outra pessoa para o STJ. O que o advogado fez? Divorciou da mulher. Olha. O cara tem um radar que nem a NASA tem. Essa mulher tem que estar com ele o tempo inteiro. E esse aí quer o que de mim? Ela vai dizer. E não é adivinhando nada não, é só vendo o comportamento das pessoas. A inteligência emocional, a inteligência da arte, são nas 12, 9 a mulher é melhor. Mas eu entendo uma coisa. Aí você pega essa classificação. Se eu tenho 12 inteligências, em algumas eu sou gênio. Mas em outras eu sou retardado. Aí sabe que eu não vou fazer isso aqui hoje não. Mas no encontro de casais eu falo assim para os maridos: marido, fale para sua esposa, eu tenho 12 inteligências. E naquelas em que eu sou um gênio, você é uma retardada. E é verdade. Deus faz exatamente isso. Ele coloca o gênio com o retardado, não é para o gênio esmagar o retardado, é para o gênio proteger o retardado. É porque naquilo que o retardado é retardado, ele precisa de ajuda, mas ele é gênio na área que o outro é retardado. Aí eu falo, os casais decidem serem casais geniais ou casais retardados. O casal retardado destaca o que falta no outro. O que genial fala assim: eu não consigo, mas meu cônjuge consegue. Deixa que ele faz, deixa que ela faz. Ele é melhor, ela é melhor. Entenderam? Misericórdia, tenha misericórdia, porque muitas vezes você está perdendo a paciência numa área que você é bom, mas tem outra área que você está nu, e é a outra pessoa que vai cuidar de você. A misericórdia para Deus é tão poderosa que Salomão chega a dizer bem assim: olha, cuideis para que vocês não sejam demasiadamente justos, acaso vocês destruiriam vocês mesmos. Sabe o que ele está dizendo? Quando alguém é demasiadamente justo, é tudo ali, vai chegar o dia que ele vai pisar na bola, e vão praticar com ele a mesma justiça. Jesus fala: não julgueis para não ser julgados, porque a medida que você usa para medir, para julgar, vai ser usada contra você. Se você não for misericordioso, o dia que você precisar de misericórdia, você vai ser condenado. E sabe quando é que você tem misericórdia? Quando o outro não tem razão, quando o outro não merece, quando o outro ministério o contrário do que ele está pedindo, você vai e faz por misericórdia. Pode ter certeza, Deus está com você, porque Deus fez isso conosco. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos o perdão que veio do Senhor, nós não merecíamos a morte de Cristo na cruz, e Deus dobrou a aposta. Se o inferno quer roubar, fazendo ele pecar mais ainda, onde superabundar o pecado, onde abundar o pecado, vai superabundar a graça. Meu filho vai estar lá, a morte dele resgata qualquer pecador. Misericórdia, porque Deus é misericordioso, nosso Pai é misericordioso. O primeiro passo é misericórdia. A misericórdia quebrou o coração de Esaú. Esaú não quis mais matar Jacó. Quando você exerce a misericórdia, quando você é misericordioso com alguém, o dia que você precisar de misericórdia, vai receber também misericórdia. Sabe quem é que foi demasiadamente justo? Salomão fala isso, ninguém lembra. Na hora que ele fala isso, ninguém lembra que o pai dele, Davi, quando ouviu aquela história de Natã, Natã cantou a historinha da ovelhinha que o servo tinha, e o senhor tinha muitas ovelhinhas, e o senhor recebeu alguns amigos em casa e mandou matar a ovelhinha, a única ovelhinha que o servo tinha. O que o senhor merece? O que Davi fez? Ele merece morrer, e pela ovelha tem que devolver 4. Aí Natã fala: você é o homem que fez isso. O julgamento que eu profiro contra alguém vai me alcançar. Vai chegar o dia que eu vou ser julgado pela mesma medida. Então o melhor julgamento que tem é o da misericórdia, porque o dia que for minha vez, eu também vou receber misericórdia. Muitos na sua casa precisam de misericórdia. Talvez você seja o único que não precisa. Se você está vendo os outros tudo assim, então você é o que não precisa. Na verdade você precisa. É que você não consegue ver a área que você precisa de misericórdia. Mas de qualquer forma, na dúvida, seja misericordioso. O segundo, ele fala de gratidão. O fogo que liberta a gratidão, que libera a gratidão na nossa vida. Na história do sacrifício de Isaac, quando Deus pede Isaac para Abraão,
Naquele momento foi testado primeiro a fé de Abraão. Se ele confiava, se ele realmente confiava em Deus e sabia que Deus é que ia dar a provisão, ou se ele confiava já no filho que ele tinha recebido. Porque até isso, Deus é tão puro nas tratativas conosco, tão aberto, tão sincero, que ele fala assim: você confia em mim? Eu falo, confio. Então, vamos ver, se acontecer uma coisa aqui com você, você vai continuar confiando em mim? Isso aconteceu com Abraão. A promessa era o filho, a promessa era a família, numerosa família. Ele só tinha um filho biológico. E Deus fala assim: confia em entregar o filho? Que Deus estava dizendo o seguinte: você é grato pelo filho que você tem? Você é grato por eu estar na tua vida? Por eu estar com você, por ser seu pai? Por ter um propósito na tua vida? Ele falou: sou grato. Então, se você é grato e confia, entrega o seu filho. E ele foi capaz de entregar. E ele o filho quase que morre. Naquele dia, o ego de Abraão foi queimado. O ego, muitas vezes, é o nosso controle. A gente quer que as coisas aconteçam debaixo do nosso controle. Abraão talvez já tivesse planejado o seguinte: nasceu Isaac, ele vai ter uma esposa, se não tiver muitos filhos, a gente pede a Deus uma segunda esposa e tal, e ele vai ter vários filhos, e vai multiplicar. Ele já tinha feito uma estratégia a partir de Isaac. E Deus estava dizendo assim: você está confiando em Isaac ou confia em mim? A igreja, ano passado, entrou um desafio muito grande para poder construir umas arquibancadas lá no Gama. E a gente estava numa dúvida se começava ou não, porque era muito caro e tal, e se começasse, ia ter que ir até o final. Aí Deus deu um sinal, a igreja ela comprou um consórcio, estava pagando um consórcio justamente para poder fazer a arquibancada, e foi sorteado o consórcio. Então beleza, podemos fazer o contrato, assinou o contrato e tal, porque vai sair o dinheiro, marcou uns 40 dias depois, para sair o dinheiro e pagar. Aquela primeira parcela muito cara, inclusive. Quando chegou o dia do pagamento, cadê o consórcio? A burocracia enrolou, o dinheiro não saiu. Mas sabe o que aconteceu? No dia do pagamento, na conta da igreja, tinha o dinheiro. As pessoas, de alguma maneira, Deus tocou, foi tocando, e pessoas foram colocando, pagou sem usar o consórcio. Aí Deus falou assim: vocês estão confiando em consórcio? Ou estão confiando na palavra que eu dei? Se Deus deu uma palavra, você não precisa de sinais físicos para acreditar que vai acontecer. É só confiar em Deus. Já comece a agradecer. Se Deus deu uma palavra, comece a agradecer. A vitória vai chegar. Vai chegar. No tempo certo a vitória chega. Aí Deus pediu Isaac. Falei: mas espera aí, mas Isaac é o fruto da promessa. Como é que vai levar o fruto da promessa? Deus não erra, Deus é bom o tempo todo. Só obedeça, só faça e só agradeça. Porque entenda uma coisa: quando Deus pede para a gente algo que é muito caro, algo que é muito raro, é porque algo muito caro e muito raro Ele vai devolver para as nossas vidas. Eu contei do meu filho, que foi para a UTI. Uma das coisas que eu conversei com Deus no tempo que ele estava na UTI, foi falando: Senhor, por que o Léo está passando por isso? Ser um menino assim um filho amado mesmo, um filho obediente e tal. Aí Deus falou assim: eu tenho um propósito nisso. E para que esse propósito se cumpra, um preço tem que ser pago. Você não está entendendo o que está acontecendo agora, mas depois vai entender. Quantas coisas vão decorrer dessa situação? E realmente vários testemunhos, várias bênçãos, várias histórias foram mudadas a partir da história do Léo. E conversando com ele, eu falei: mas esse preço é muito alto. Aí ele falou assim: é muito alto mesmo. Mas Deus falou assim: mas eu sei o que você está sentindo, porque o meu filho também passou pela mesma situação. Com a diferença: o meu filho morreu e ficou morto mesmo. 3 dias. E morreu humilhado, sofreu. Ele foi espancado. E Deus falou algo mais poderoso. Ele disse bem assim: e eu podia ter livrado ele disso. Sua dor é maior ou menor que a minha? Você pode livrar o seu filho? Deus me perguntou. Eu falei: não posso. E eu podia livrar o meu. Mas não livrei, porque tinha um propósito maior. Por que propósito maior era esse? Aí Deus fala assim: a Igreja Batista Filadélfia, lá em Águas Claras, um povo transformado, um povo redimido, um povo que me adora, só está lá hoje, porque eu permiti que meu filho morresse na cruz. Um preço foi pago, mas olha o resultado. Olha o fruto, uma semente foi plantada.
É como se Deus dissesse assim: eu tenho um respaldo para dizer que cada filho que está lá é um filho meu, um filho gerado por mim, e que tem o direito de passar a eternidade comigo. Por quê? Porque o preço foi pago. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Quando Deus pede um preço muito alto, é porque o fruto que vem é muito elevado. Aí quer ver mais o que Deus falou para mim? Ele falou bem assim: você não podia livrar o Léo, eu podia livrar Jesus. O Léo não pediu para você livrar ele. O Léo estava em coma, ele estava inconsciente. Mas o meu filho pediu: passa de mim esse cálice, Pai. E ainda assim, eu fui até o final. Porque um preço tinha que ser pago. Gratidão. Agradeça a Deus, Ele é bom o tempo inteiro. E como o apóstolo Paulo diz: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Temos que ser gratos o tempo inteiro, porque o preço mais alto já foi pago. Ali, no Moriá, Abraão garantiu a vitória para a família dele. E o que ele fez? Demonstrou a confiança que ele tinha em Deus e a gratidão que ele tinha em Deus. Terceiro, penúltimo, o fogo que libera a dependência. Na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo só queimou as cordas. Só queimou aquilo que prendia, né? A autossuficiência foi queimada. Um dos maiores riscos que nós corremos enquanto cristãos é, à medida que Deus vai nos abençoando, a gente vai ficando independente. A gente vai deixando de fazer para Deus aquilo que nós fazíamos antes. A gente conquista uma bênção, aí agora já posso, como se eu estivesse sendo liberado. À medida que Deus vai fazendo algo por mim, eu só estou com Ele porque eu quero algo dele. À medida que Ele vai fazendo, eu vou me afastando dele. Quando na verdade é para acontecer o contrário. Cada vez que Deus faz algo por mim, mais Ele demonstra o tanto que eu dependo dele. E a gente não entende muito a dependência de Deus. Se nós entendêssemos 100% a dependência de Deus, nós ficávamos 100% do tempo agradecendo a Deus. Porque a cada segundo Deus nos dá um motivo para agradecê-lo. Bateu o coração? Obrigado, Senhor. Bateu de novo? Obrigado, Senhor. Bateu de novo? Obrigado, Senhor. E de novo? Obrigado, Senhor. O que é melhor, o coração bater ou alguém servir um copo d'água para você? O coração bater. Ou levar um pudim? O coração bater. Ou te dar um presente? O coração bater. Porque nada que você receba, se o coração não bater, vai valer a pena, vai significar alguma coisa. Mas o primeiro presente que a gente dá, quando você acorda pela manhã, é Deus. Aliás, Ele te deu presente a noite inteira. Enquanto você dormia, você não cuidou de nenhuma das batidas do coração, nem cuidou de respirar. Você respirou. Alguns com CPAP, alguns com respirador, com oxigênio. Mas Deus te deu, e me deu, cada batida do coração. Desde que nós chegamos aqui, milhares de vezes nosso coração bateu. Então, alguém fala assim: o que eu vou agradecer a Deus? Olha, ficou ruim agora. Um dia um discípulo falou comigo, eu estava na reunião com os 12 lá, aí um falou bem assim: pastor, pelo texto que eu li aqui, eu acho que a gente devia anotar, né? Tudo que Deus tem feito por nós, e aquilo que está faltando, aquilo que agradou e aquilo que não agradou. Eu falei: não faça isso não. Você está querendo fazer uma lista de tudo de bom que Deus fez, e aquilo que não foi bom? Não faça essa lista, porque é uma lista injusta. Eu vou provar para você. Eu falei: você está com 40 anos de idade, multiplica isso aí por 24 horas por dia, pega 24 horas por dia, multiplica por 60 minutos, e pega 60 minutos, multiplica por 60. Vai dar a quantidade de batidas de coração que você teve na vida. Cada uma foi boa ou não foi boa? Foi. Cada vez que o coração bate, é bom. E quantas vezes o coração não vai bater? Na vida do ser humano, quantas vezes o coração não vai bater? Vai parar de bater? Vai ficar mais fácil. Quanta gente? Uma vez só. Só parou uma vez. Parou. Uma vez. E quantas vezes ele bateu? Você quer saber então quanto bem Deus te faz? Multiplica quantas vezes seu coração já bateu até hoje, e lembra que ele só vai parar uma vez. Só vai ser ruim uma vez, que é quando ele parar. Todas as outras vezes foi bom. E Deus está fazendo isso todo segundo. Nós dependemos de Deus. E essa dependência Deus não faz porque Ele é um déspota e quer controlar a gente, não. Eu perguntei para Deus isso um dia. Quanto tempo de vida nós
Por que a gente não sabe quanto tempo de vida nós vamos ter, Senhor? Porque se soubesse, a gente planejava algumas coisas. Deus falou, não, eu posso te falar quanto tempo de vida você tem. Uai, se eu posso falar, me fala então. Quanto tempo? Ele falou, 1 segundo, vou morrer agora. Ele falou, não. Cada ser humano só tem 1 segundo de vida. O coração bate, ele ganha 1 segundo. Se não bater a próxima vez, não tem jeito. Aí eu pensei, realmente, se a gente precisasse ficar bombando o coração aqui 60 vezes por minuto, pensa, para ficar vivo a gente tivesse que ficar bombando o coração? Na hora de dormir, tinha que combinar com o outro. Você bomba o seu e bomba o meu aqui, depois a gente reveza. De hora em hora a gente reveza. Pensa que loucura seria. Aí eu falei, podia, Senhor, por que não bota o coração para bater uma vez por dia? Meio-dia ele bate, eu ganho um dia inteiro, ó. Quando for amanhã, perto do meio-dia, hoje perto do meio-dia, começa, vai bater, tomara que bata. Pensa, uma vez por dia. Por que não é uma vez por dia, Senhor? Ele falou, porque eu quero estar com você o tempo inteiro. Eu quero que você saiba que eu estou contigo o tempo inteiro. E Deus está conosco, a cada batida do coração, Deus está dizendo, estou aqui, 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 estou aqui. Você pergunta, tem jeito para a minha vida ainda? Deus está dizendo, tem. A hora que não tiver mais, não tem, bum. Vai ser uma vez só. Aí você fala, mas ninguém me aprova. Te aprovo. Porque o dia que for reprova, reprovo. Se nós estamos aqui ainda é porque a missão não foi completa. E começa dentro de casa, entendendo que nós somos dependentes. O último fogo é o fogo que libera a justiça. Na história de José, a escravidão gerou provisão e vida. A vingança foi queimada. José depois foi vendido pelos irmãos. O que ele poderia estar fazendo? Ele podia ter feito o que o tio dele fez. O tio dele, Esaú. Quando Esaú perdeu a primogenitura, ele passou a partir daí a maquinar o quê? Uma vingança. Porque Jacó roubou a primogenitura. Quando José foi vendido como escravo, ele poderia ter começado, talvez ele tenha até começado assim, um dia eu vou sair daqui, eu vou encontrar meus irmãos, eles vão ver o que eu vou fazer com eles. Porque o que eles fizeram comigo não se faz. Me vender como escravo, primeiro queriam me matar, e me venderam como escravo, ele tinha motivo para ter uma revolta e para tomar providências, para se vingar. Mas o que foi que ele fez? Se vingou? Não. Foram 7 anos na casa de Potifar como escravo, 7 anos na cadeia, 8 anos no palácio, governando o Egito, para aí a família dele aparecer lá. Ele reencontrou os irmãos dele, 22 anos depois, ele agora está com 39 anos. O dia que ele foi vendido como escravo, ele estava com 17. Ele reencontra os irmãos dele, e quando ele se revela para os irmãos, eu sou José, aí os 11 agora morreram, acabou, a casa caiu. Oh meu Deus, olha o que Deus fez. Mas José entendeu que aquele mal, jogar ele na cova, foi o primeiro passo do projeto de Deus para salvar a família inteira. Ele disse para os irmãos, vocês não conseguem ver não o que foi que Deus fez? Se vocês não tivessem me vendido para os egípcios, eu não estaria aqui agora. Saibam de uma coisa, esse é o primeiro ano de 7 em que a terra não vai produzir nada. Se no primeiro ano você já não tem o que comer, nos próximos anos que não vão ter mesmo. Deus me mandou aqui para preservar toda a nossa família. E o que ele fez? Um banquete. Porque a justiça foi liberada no coração dele. Ele entendeu como Deus estava fazendo. Ele entendeu que, mesmo desse jeito terrível, a família dele foi usada para abençoá-lo. E você imagina como é que ficou a vida dos irmãos de José depois que eles venderam José para o Egito. Os 11 ali tinham um segredo que era terrível, nenhum podia contar. Então era um cobrindo o outro, um ajudando o outro. Vamos segurar aqui, se alguém tiver problema, não, vamos dar. Nosso pai está lá, terrível o que eles fizeram, terrível. Mas eles se juntaram, fizeram um mal terrível para o pai. Mas no final das contas, Deus tinha um propósito nisso. Muitas vezes nós não entendemos que Deus tem um propósito na vida daquela pessoa que parece que é o que vai desgraçar a família. Às vezes aquela pessoa
que está ali sendo cuidada, tratada, todo mundo tentando segurar, porque ele é terrível, Deus vai usar para fazer algo que nós nunca imaginávamos que seria aquela pessoa. A Bíblia diz que Deus, ele escolhe as coisas loucas da vida para confundir as sábias. Ele escolhe as que são, as que não são, para confundir as que são. As humildes, para confundir aquelas que são altivas. Deus faz isso. O que nós temos que fazer é entender, se Deus te colocou numa família, e essa família que você está, é lá que Ele tem um ministério para você. O texto da palavra diz, misericórdia quero e não sacrifício, diz o Senhor. Toda a luta que enfrentamos não visa a nossa derrota, mas o nosso aprimoramento. Deus nunca quer nos destruir, Ele quer nos aprimorar. O objetivo é queimar as cordas que ainda nos prendem. Deus nos quer dar liberdade absoluta para vivermos a vida abundante que Ele planejou. As cordas que eu não admito continuarão me prendendo. Se você disser assim, eu não tenho corda na minha vida, não, vai continuar preso nelas. Aquelas que eu reconheço, de imediato são queimadas e eu me liberto. Nós não percebemos quanto nós somos movidos por algumas experiências do passado, e a gente não percebe que está agindo de acordo com aquilo que o passado impôs na nossa vida. Eu vi uma frase bem poderosa que dizia bem assim, podemos ser frutos do passado, mas não precisamos ser escravos dele. Podemos mudar a realidade a partir de agora. Que o fogo da palavra queime todas as cordas que ainda nos prendiam e nós sairemos da fornalha sem cheiro de fumaça. Quando Deus nos dá uma família, Ele nos dá um lugar de proteção. Quando você vive essas 4 coisas dentro da família e cumpre a aliança que você fez com Deus, com sua esposa, com seus filhos, isso se torna uma espécie de, como se fosse um guarda-chuva que protege de tudo que é tipo de tempestade. No lugar do guarda-chuva, um escudo, como Deus falou para Abraão. Eu sou o teu escudo e eu vou te recompensar. Quando você entende o seu papel na família e paga o preço por ela, isso se torna uma grande proteção. Eu fiz bodas de, primeiro foi esmeralda, 40 anos, depois bodas de ouro, depois bodas de diamante, de um casal de pastores. Eles me chamaram para os 4 eventos para eu celebrar. E em todos eles eu fui procurar pastores para saber como é que celebrava, nenhum que tinha celebrado ainda. Eu falei, vamos ter que ver aqui como é que faz. Só encontrei um pastor lá que tinha dado uma palavra, né? Mas aí Deus deu uma palavra específica para cada uma daquelas reuniões. E numa delas, na de 50 anos, eu falei para o casal olhar, os filhos estavam todos lá, todos os filhos vivos, sadios, não? 2 das filhas tinham se divorciado, mas uma delas o marido tinha voltado para casa. Eu estava falando, olha o que Deus fez. E Deus deu uma palavra assim, por que tem essa proteção na família inteira? Por conta da aliança que vocês estão honrando. Aí quando nós fomos para bodas de esmeralda, não, é diamante, né? 60 anos. Estava lá a família inteira, inclusive aquela que o marido tinha ido embora, tinha divorciado, a única que estava com o marido separado ainda, o marido voltou para casa 37 anos depois, eles casaram de novo. Olha a força, o poder de uma aliança feita pelo casal. Aí nesse dia, eu ia começar a cerimônia, falaram assim, olha, a esposa, a pastora quer falar contigo lá na porta. Eu fui lá na porta, sim, pastora, ela falou assim, qual é a próxima boda que tem? Eu falei, 70 anos é bodas de vinho. É vinho, né? Pois você se prepare para celebrar nossa bodas de vinho daqui a 10 anos. Eu falei, claro. Ela falou, e fique vivo. Oxi, eu estou pronto aqui. Eu aprendi uma coisa, pastor Silvio, eu aprendi, a melhor coisa do mundo é fazer agenda com Deus. Eu tenho agenda para 2026 já garantida aqui, ó. Sabe o que acontece? Se Deus marcou uma agenda comigo, eu vou estar lá, não vou? Se o pastor chamar, irmãos, mês que vem vamos fazer um mutirão aqui para limpar, venha, põe meu nome aí pastor na lista, eu quero garantir mesmo. Né? Igual aqui, eu cheguei aqui e falei, Senhor, toda a bênção que era para as pessoas que deveriam estar aqui e não estão, me dá, Senhor. Segundo a Bíblia, o anjo não tem GPS, ele não é onisciente. Deus manda ele entregar a bênção.
e manda o endereço. Vai estar na Filadélfia lá. Vai lá, mais ou menos 10 horas da manhã, ele vai estar lá no culto, entrega lá a bênção para ele. O anjo chega aqui, não encontra, procura, e eu estou aqui, anjo, ó, se o cara não estiver aí, pode trazer, eu quero. Já orei, as de hoje são todas minhas, tá? Então não adianta orar mais não. Então, se liga. Quando Deus estabelece, então, quando nós entendemos o nosso papel na nossa família, a gente compreende essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a gente entende que o nosso papel é de só cumprir aquilo que Deus está determinando para fazer. Aparece cada coisa, você fala assim, meu Deus, isso aqui não vou fazer isso aqui, não dá nem para fazer isso aqui. Eu decidi nos últimos 6 meses não dizer mais não para minha esposa, que eu sou muito de calcular as coisas, eu faço tudo calculado. Sabe aquele texto bíblico que fala assim, o homem que vai construir uma torre, primeiro senta, calcula para se consegue tanto, se consegue. Um rei quando vai para a guerra, quantos homens ele precisa, senão ele nem começa, né? Então eu sou de fazer isso. Mas ultimamente eu estou assim, Senhor, está dando problema, eu vou... Deus falou, tranquilo, eu vou deixar ela só vai pedir o que ela tem que pedir mesmo, eu vou segurar o coração dela, segura mesmo, Senhor, a boca, o coração, para ela só falar o que é. Aí nessa, um dia Deus falou, pode lavar o telhado, lavar o telhado que custa caro, o telhado é grande, que Deus deu uma casa lá que só Jesus mesmo. Eu imaginava morar numa casa de 300 metros quadrados, a casa lá tem 1.500 metros quadrados. Nunca pensei numa casa desse tamanho, sinceramente. A minha esposa parece que ela viveu em palácio alguma vez na vida, porque tudo dela é grande, é imenso, tem que ser coisa assim, chique. Tá bom, lava o telhado. Fala, as tomadas da cozinha também, eu queria trocar as tomadas da cozinha, da casa. Aí na casa tem mais de 80 tomadas para trocar. Fui lá com ela comprar, quando ela viu o preço, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, porque fala assim, compra, a gente vai lá, aí tem que pagar. Mas não está muito caro, não, é o preço mesmo, deu até o desconto aí, esse é o preço, pô, olha na internet aí. É quando soma, né? Uma coisa é comprar 2 tomadas, fica barato. 20, já começa, eita, 80, aí deixa o carro lá, está aqui a chave do carro, eu levo as tomadas e fico o carro aí, né? Para fazer a troca. Aí, ó, foi o telhado, aí a tomada. Ela fala assim, mas essas persianas da cozinha também já deu, né, para as persianas. Eu falei, deu também para as persianas, então, aí dá a persiana, mano. Aí veio o homem da persiana. Aí essa semana ela chegou e falou assim, eu quero colocar, já tem um monte de enfeite de Natal lá na casa, ela quer, todo ano compra os novos. Eu vou colocar mais uns enfeites, você me libera para gastar um valor aqui? Eu falei, Deus proverá, vai lá, Deus. Teu pai é rico, né? Milionário, é dono do universo. O pai dela é Deus, estou falando Deus. O pai normal é mais ou menos, mas de riquezas. Mas o pai dela mesmo, Deus é rico. Mas aí foi tremendo assim, ó. Eu falei com ela isso, ela saiu para ir comprar as coisas. Deu meia hora, chegou um recadinho, falou assim, olha a folha de pagamento lá, porque vai sair uma diferença lá. Eu falei, vou lá olhar. Aí fui com meu filho Léo, mais novo. Quando eu vi o valor, eu falei, não, Deus não é gente, não. Deus é Deus mesmo, né? 20 vezes o valor que eu liberei ela usar. 20 vezes. Não foi nem 10 vezes mais, foi 20 vezes mais. Como Deus falasse assim, meu filho, a bênção do Senhor prospera e não acrescenta dor. Quando nós cumprimos o propósito de Deus, estamos na visão que Ele tem para a nossa vida, a gente começa a fazer o papel de que eu estou aqui para abençoar, a gente vira torneira mesmo. Vira torneira mesmo. Não vai faltar para quem se tornar torneira. Aí fala, pastor, dá tudo certo então? Não, nem tudo dá certo. E eu fecho assim. Eu contei uma vez meu testemunho de como eu saí de vendedor de banana lá no Gama para juiz de direito no TJDF. No concurso que eu fiz em 98, eu passei em primeiro lugar no concurso. Nunca ninguém do Gama tinha passado, eu vou lá e passo. Durante o concurso todo, umas vozinhas na minha cabeça falavam assim, tu pensa que passa, filho da viúva? Tu é do Gama, cara. Aí vinham os apelidos, Choquito, Chapisco, Fred Krueger, Sons, todo mundo batendo, é pancada. Não é para você não, doido. E realmente, aí Deus me faz passar e eu passo em primeiro lugar no concurso. Não só vim do Gama, como passei em primeiro. Um desembargador, no dia que eu fiz o curso de posse, perguntou para o assessor, ele é do Gama? Passou um do Gama? Passou, do Gama, passou aí. Nunca ninguém tinha passado, Deus deu essa graça. Eu contei esse testemunho. Depois contei aqui o testemunho do Léo. O Léo veio aqui até contar o testemunho, 10 dias de UTI, nenhuma sequela. 100%, já está quase que aí, caminhando para casar daqui a pouco. Mas aí, 2 anos atrás, no meu aniversário, a gente foi aos Estados Unidos com a família, tínhamos programado uma viagem há muito tempo, e fomos aos Estados Unidos porque
A minha filha engravidou, já estava casada há 2 anos, meu filho também já estava caminhando para ter filhos. Fomos aos Estados Unidos para comprar enxoval de bebê. Também, né? Fomos para outras coisas, como comprar enxoval de bebês para eles. Voltamos com o enxoval, minha filha estava grávida de gêmeos. Maior alegria, festa, 22 semanas. Na semana do meu aniversário, ela teve um sangramento e correu para o hospital. Um bebê desceu, infelizmente, não teve como salvar. O segundo ficou ainda vivo, ficou mais 3 dias. Eu ouvi o coraçãozinho dele. No dia do meu aniversário, eu estava no hospital. O coraçãozinho dele 2 vezes tal, e também veio a óbito. Como tinha mais de 20 semanas, aí tem lá uns critérios, tem mais de 50 centímetros, não, como é que é? Mais de 20 centímetros, sei lá, 15 centímetros, uma coisa, 20 semanas, ou tal, mais de 500 gramas, não é aborto. Não conta como um aborto espontâneo, conta como natimorto. É uma pessoa que nasceu, tem que ser registrada e fazer uma certidão de natimorto. É uma certidão que é de nascimento e de óbito ao mesmo tempo. Aí eu fui tomar conta dessa burocracia toda e também tem que fazer um sepultamento. Conversei com eles, eu falei, vamos fazer cremação. E aí eu providenciei tudo, não fizemos cerimônia, nada, porque estava um momento muito pesado, difícil até para eles. Ela estava internada no hospital ainda, e eu vivi essa experiência como avô, de levar os 2 bebezinhos no meu carro, dentro da caixinha de isopor, no crematório. E ali orei, entreguei lá e orei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós continuamos crendo no Senhor, sabendo que o Senhor é bom e o Senhor não erra. O Senhor é bom e o Senhor não erra. E Deus falou para mim, quando eu peço algo que é muito precioso, é muito valioso, é porque eu vou entregar algo que é mais valioso ainda. A minha filha, nós fomos para um congresso, estava tendo na igreja, na semana seguinte, e Deus usou um profeta que estava lá, ele foi lá falar, e deu uma palavra dizendo assim, olha, conta 1 ano, e você vai estar com o seu bebezinho na sua mão. E aí, em janeiro do ano seguinte, dia 31, nasceu o Isaac. Aí, estou muito feliz com o Isaac, quando em abril, nasceu o Ricardo, o Cacá, que é o filho do meu filho mais velho, nasceu o Cacá. E aí, quando em abril, também anuncia que a Ellen está grávida de novo. Em janeiro do ano seguinte, dia 8 de janeiro, nasceu o Zion. Esse é um nome chique que tem aí. Os nomes agora estão tudo assim. Daqui a pouco vai ser só uma letra. A, Q, T, né? Está diminuindo o nome do Zol, Zá, B. Antes era Melquisedeque, não era assim os nomes? Tipo. Agora está ficando curto. Zion. Antes de completar 1 ano do primeiro bebê, já nasceu o segundo. É como se a Ellen tivesse os gêmeozinhos dela. Deus faz desse jeito. E mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não deve temer mal algum, porque o que importa é o Senhor estar conosco. Tem notícia boa, tem notícia que não é boa, não é boa. Bota a foto aí dos 3, eu arrumei uma foto aqui na hora aqui. Se minha esposa ver qual foi a foto que eu coloquei aqui, ela vai me deserdar. A foto dos 3 menininhos. Eles estão lá, eu saí de casa agora, é uma festa, uma alegria, a gente não quer, né, avô, mas, aí ó, pronto, aí tá tentando para ver aí, dá para ver os 3 aí, olha os 3 aqui, eu estou na frente do povo aí, eles estão na piscina aí, ó, o Zion aqui do lado esquerdo, o Isaac está no meio e o Cacá. O Cacá é meio alemão, ele tem assim os cabelos. 3 bebezinhos estão lá em casa agora, mas 2 foram sepultados lá. A gente marca a dor do sepultamento, marcou muito a gente. Mas sabe de uma coisa? Deus nos ama quando nos dá algo, mas nos ama mais ainda quando tira algo de nós, porque Ele sabe por que está tirando e o que vai acontecer depois que Ele tirar. O pessoal do louvor pode me ajudar aqui? Não? Vocês cantam o escudo? Sai? Pegou pesado, hein? Ficou a Assembleia de Deus. Se não for, a gente vai cantar com muito louvor. Pode ter, Cassiane. Fique em pé no seu lugar, vamos fazer uma oração. Nessa oração, o que eu vou pedir para você falar com Deus? Aliás, primeiro vamos fazer uma oração juntos. Que aí depois a gente ora, você ora mais aí, a sua oração mais livre. Vamos fazer uma oração aqui.
Feche seus olhos para a mão do seu coração e fala assim: Senhor Deus, nessa manhã eu ouvi a tua palavra ensinando como viver em família. Eu entendi que a misericórdia, a gratidão, a dependência e a justiça vem do Senhor quando eu decido pôr em prática na minha vida essas atitudes. Eu te peço, se nesse dia existem cordas prendendo, Senhor, aquilo que eu devo parar de fazer, que eu devo abandonar, que tem que sair da minha vida, eu te peço, queima agora. Eu não quero viver aprisionado pelos padrões da minha mente, da minha experiência, do meu passado. Eu quero viver aquilo que a tua palavra tem para mim. Eu quero viver o propósito que o Senhor estabeleceu na minha vida, na minha família, na minha igreja, onde quer que eu esteja. Em nome de Jesus é que eu te peço. Ainda de olhos fechados, Pai querido, Deus de amor, que nessa manhã o Senhor possa estar restaurando o sorriso, restaurando a festa, restaurando a alegria. Talvez os teus filhos estejam passando por uma fornalha, talvez estejam passando por um momento difícil, talvez já estejam há anos, Senhor amado, passando por um martírio, por um calvário. Mas eu sei, Senhor, que tu tem um propósito em cada coisa. Abraão recebeu a promessa num dia e demorou anos para que ela se cumprisse. José sonhou num determinado dia e demoraram anos para que ele pudesse ver aquela resposta, aquela promessa sendo cumprida. Hoje, Senhor amado, eu sei que tem pessoas aqui que já estão há anos vivenciando situações de batalha dentro da família, dentro do lar. Eu sei que o Senhor está trazendo um tempo novo. O Senhor está trazendo um tempo novo. O Senhor está trazendo esse tempo em que cada um compreende que foi colocado aqui na terra com um propósito. E eu te peço, Senhor amado, que revelado esse propósito, cada um se curve à tua vontade. Se tem que entregar algo, que entregue. Se tem que fazer algo, que faça. Se tem que parar de fazer alguma coisa, que pare de fazer. Dá discernimento, Senhor amado. Rompe agora as cordas, Senhor amado, corta toda a ligação que de alguma maneira essa pessoa está tendo com experiências que ela já teve, com algumas marcas do passado, com algumas histórias, com alguns princípios, para viver o princípio da tua palavra. A começar pela misericórdia, Senhor. Por mais que alguém esteja numa situação difícil, esteja agindo de uma forma, Senhor amado, muitas vezes equivocada, nós não fomos colocados para julgar. Traz misericórdia, Senhor amado. Misericórdia, gratidão. Cada um agradeça pelo que o Senhor já tem feito. E o Senhor tem feito muito por nós. A nossa vida é um milagre a cada segundo. Nós te agradecemos. Somos gratos pela família que o Senhor nos deu, sabendo que cada um tem um papel na nossa formação, em quem somos e no que vamos alcançar. Dependência, Senhor amado, que cada um saiba que é de Ti que vem. De Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. Todas as coisas. E que venha a justiça do alto. Faz a justiça que só o Senhor sabe fazer, Senhor. Aquela que traz a certeza de que o Senhor é o justo juiz, mas que ama, que guarda, que protege e que nos guarda todo o tempo. E que em nome de Jesus possamos ver a Tua glória na nossa casa. Amém.